Gente, mas é com um prazer, como se diz hoje, inenarrável, né? Eu estou aqui com o grande professor Gretz. Gente, eu conheço o professor Gretz, eu vou dizer para vocês, eu acho que ninguém que está assistindo era nascido, né, Gretz? Ninguém. Eu conheci o Gretz na Volkswagen, depois eu quero que ele conte essa história, né? Ele de Itapeva, eu de Sorocaba, dois caipiras, né? Nós dois somos caipiras, porque tem os outros, né, que dizem que são caipira, mas não são, né? O povo de Araraquara é terra chique, né? O Max Geringer de Jundiaí, imagine, caipira somos nós, desse ramal da fome. Você sabe por que chamava ramal da fome, né? Porque o carro-restaurante só ia até Sorocaba. Ia para Ourinhos. Exatamente. Ali em Perópolis, para Ourinhos e para Itapeva, ia só aquele cara carregando pão com mortadela. Exatamente. Então, gente, é um prazer muito grande. Eu quero pedir ao Gretz que ele se apresente, conte um pouco da história dele, né? E vai ser um bate-papo muito gostoso, porque nós somos lá do tempo, né, das primeiras palestras. A gente foram os primeiros a gente fazer palestra em pé. Imagine que coisa, né? Se fazia palestra só sentado. Então, tem muita história para contar. Gretz, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito esse convite. Você não imagina a minha alegria. A alegria é minha, Marins, porque não é só eu, todos os palestinos, se existe alguém que tem unanimidade, é você. Se daqui a 25 anos Deus recolher você e na volta do cemitério alguém começar a falar que você é boa gente, você realmente é boa gente. Todos nós temos estima por você, temos uma referência por você. Você, quando passa para nós aqueles vídeos do WhatsApp, sempre tem uma novidade gostosa. Então, é um prazer muito grande falar com você. Você deve lembrar lá do tempo da Volkswagen, você deve lembrar que no começo da década de 90, eu estava fazendo uma palestra lá em Salvador, no Otton, para a Brahma. E eu não... Você estava coordenando um evento, eu cheguei, aí você estava sentado no final, assim, na cadeira do meio, aí no momento eu falei, por que o professor Marins disse tal coisa? E alguém falou, ele está ali. Aí eu fui até você, fiquei de joelho e me reverenciei, grande mestre, que prazer estar aqui, vou ficar até inibido agora em diante. Lembra disso aí lá? Naquele Salvador. Então, eu sou de Itapeva também, um pouco mais caipira do que você, porque estou aí mais 200 quilômetros, e quando o trem saía de Itapeva, meu pai ia para São Paulo de trem, parava em Sorocaba, aí em Sorocaba depois ele parava em São Roque, e aquelas pessoas iam vender uvas numa cestinha e colocavam na janela do trem, Mailasque também, né? O alumínio ali, o trem. Mailasque, então, ele parava também. Então, eu tenho uma estima, vai ser muito grande, e eu vou sempre na minha cidade. Eu sou com você, você ficou morando aí, mas eu vou sempre para Itapeva. Me deram o título de comendador. Olha só! Comendador é aquele título que quem quer não recebe. E quem não quer, recebe, porque eles fazem uma homenagem para alguém que fala da cidade, que destaca a cidade, e eu honro a minha cidade, vou sempre lá visitar, a minha irmã está lá, você conhece, você esteve fazendo palestra lá, fez um sucesso enorme lá. Lá é a seguinte, a primeira palestra de maior frequência do Marins, a segunda é a minha, quer dizer, você faz um sucesso lá, você fez lá no centro da cidade, há uma grande estima para você. Então, Marins, falar com você é uma honra, trocarmos ideias, essa nossa origem, essas nossas histórias, né, que nós sempre ilustramos nas palestras com história, e outro dia eu estava com você lá no Rebouças, do pessoal, Marins, conta a história do Platão, e eu disse, conta a história de quem tem dó de angu, não cria cachorro, porque a história a pessoa sabe, mas a maneira que você conta, Marins, que é o charme da história. Nada, mas Gretz, outra coisa que eu me lembro, muito obrigado, olha, você não vai acreditar, mas eu assisto até hoje aquele DVD, CD que você me deu do seu pai, você acredita?
do seu pai tocando sanfona, não é isso? Tocando acordeon, tocando e cantando. E eu conheci lá, né, em Itapeva. E conte um pouco, né, porque eu acho que vale a pena as pessoas saberem das origens da gente, né? O que seu pai fazia lá em Itapeva, cuidando da cidade sem pagamento, sem nada, né? Como que é isso, Gretz? O meu pai foi agricultor e feirante, e um feirante atuante, e me levava na feira, e o meu primeiro contato com o público foi na feira, Marins, porque a feira tem 3 bancas de tomate da mesma cor, pelo mesmo preço. Por que alguém vai chegar na sua banca? Aí tem que ter todo o entusiasmo, todo o carisma, e eu cresci debaixo da banca, e ali debaixo da banca, Marins, uma vez eu estava dormindo, uma história curiosa, aí eu acordava e ficava escutando a conversa das mulheres, porque as mulheres estavam comprando e eu estava deitado. E a conversa, desde aquele tempo, é falar de empregada. Ah, chega uma empregada boa. E, de repente, começaram a falar do namorado. E perguntou assim, a sua filha está namorando alguém? Sim, está namorando aquele rapaz que mora lá onde? Lá depois daquele açougue, vira à direita, aí tem aquele supermercado. Ah, tá, aí depois. Sei, aquele rapaz todo cheio de espinha. Aí a futura sogra disse, mas passou no Banco do Brasil, no concurso. Disse, não, aquele cura rápido. Então eu conheci o peeling. Pela primeira vez eu conheci o peeling. Deve ser esse Banco do Brasil é o peeling, porque o guri ficou bonito quando ela falou que ele passou no concurso. Só para lembrar isso aí, que você falou que o dia com Max. Você lembra que ser funcionário do Banco do Brasil era o must do must, né? Era tudo que todo mundo queria. Tudo que a mãe queria era você passar no... Por isso que fez o filho. Mas voltando então, aí o meu pai foi agricultor, plantador de uvas, plantador de hortaliças, e quando meu pai chegou aos 80 anos, eu tinha um livro. Eu falei, pai, não quer escrever um livro? Eu ajudo você a editar. Ele escreveu 36, eu tive que ajudar a editar todos, né? Aí ele lançava os livros, os amigos dele foram morrendo, e ele fez amizade com a juventude, lançava os livros, tocava sanfona, que ele é sanfoneiro, e aí na frente da casa, que é uma praça enorme, ele adotou 500 metros e plantou mais de 200 árvores de flor naquele jardim, fazendo caramanchão, com a bucaville, com primavera, e ele cuidava aquilo com muito carinho. E isso que prolongou a vida dele. Então, um recado para as pessoas que estão me ouvindo aí, porque às vezes as pessoas pegam lá o Salmo 90 do Moisés, que diz que 70 anos, 80 anos é canseiro e enfado. Nós sabemos que não é, né, Marisa? Nós estamos indo para essa idade já, dos 70 a 80, mas ele era assim, muito dedicado. Isso prolongou a vida dele. Toda noite ele tocava sanfona. Eu costumo dizer, Marisa, o estresse que a gente tem, a depressão que a gente tem, ela pode ser curada com música. E eu sei que você aprendeu violino. E você falou uma coisa muito importante no dia. A música é igual para em qualquer país, né? É país. É linguagem universal. Universal. E ele tocava sanfona e foi até os 96 anos. E ele dizia assim para mim, meu filho, eu não consigo morrer porque você deu muita vitamina para mim, agora eu não consigo morrer. Até na hora da morte dele, ele foi muito brincalhão. E esse lado do humor que eu tenho, Marins, eu puxei dele, porque nós, palestrantes, temos que ter humor, temos que fazer um amor gostoso. Então, essa é a vida do meu pai, que foi um exemplo para mim, lá em Itapeva, todo o pessoal gosta dele. Caminhava, o senhor Roberto Gretz, que assistiu você e admirava muito. Claro. Gretz, mas que história bonita essa do seu pai, né? Agora, conte para nós, como é que foi essa história? Como é que você sai de Itapeva, vem para São Paulo? Eu me lembro que você me contou uma vez que você ficou morando numa pensão ali, parece que ali perto da rua, perto da rua Batatais. Conta essa história para nós. Como é que foi esse começo, Gretz? Eu comecei a trabalhar com 3 anos e 11 meses. Mas como 3 anos e 11 meses? Como é que você lembra? Porque um dia que eu estava debaixo da banca, na feira, uma senhora disse para a minha mãe, o menino já tem 4 anos? Ela falou, não, falta 1 mês.
Então, um mês é 11, 10, 3 anos e 11 meses. Mas o que eu fazia nessa idade no sítio? Ia buscar ovo da galinha no galinheiro, sempre fazia o meu serviço. Um dia, a minha mãe foi arrancar batatinha e me deu uma latinha e disse: você pega a batatinha, coloca na latinha e derrama na caixa. Eu fiz 3 ou 4 viagens, Marinho, já me estressei, e eu coloquei a latinha perto da minha mãe e disse: mãe, a senhora não pega a batatinha? Então põe na latinha, você me ajuda. E ela disse: tá com preguiça, menino. E o meu pai: o que foi, Ana? O menino está com preguiça. Marins, aquilo entrou na minha alma. Eu fiquei tão ofendido e disse para mim: nunca mais ninguém vai me chamar de preguiçoso. Eu tenho um monte de defeitos, mas se tem um defeito, e quem trabalha comigo, quem vive comigo sabe que eu não tenho preguiça. E me ajudou muito na minha vida. Eu me lembro saindo da garagem com meu pai numa F350, uma mala enorme, aquela mala de papelão amarrado com uma cinta no meio para não abrir. Minha mãe chorando na garagem de medo, porque São Paulo, nos anos 60, sempre criava medo para quem saía do interior. Itapeva era pequena. Peguei o Nossa Senhora da Penha, aquele ônibus marrom, passou por Sorocaba, desci ali perto da Júlio Prestes, peguei um ônibus, fui até o Parque Ibirapuera, ali eu subi a pé com aquela mala enorme. Ninguém ia roubar aquela mala, porque ela era muito pesada para levar. Cheguei, virei a Rua Batatais, ali na loja número 1 do Pão de Açúcar, e ali eu morei 6 meses numa pensão com mais 5 pessoas dentro daquele quarto. E ali começou a minha vida de estudante. Aí eu precisava me sustentar. E eu vi um anúncio no jornalzinho do bairro que precisava de um professor de história. E eu amava história, mas aí nem tinha começado a faculdade de história. Fui lá e me candidatei. Aí disse o japonês Hideato Takeda: dá uma aula para mim ver. Sozinho, ele e eu. Aí comecei a falar do Alexandre, que saiu da Grécia, passou ali pelo Egito, passou pela Pérsia e foi até o Rio Indo, quando ele começou a chorar porque o seu cavalo Bucéfalo morreu, e perguntou: por que você está chorando? É porque eu não tenho mais o que conquistar, já conquistei todo mundo. E eu contando, ele levantou, foi pentear o cabelo ali numa área que tinha daquela sala, e quando ele voltou, ele disse: está contratado. Você falava a história do Alexandre e eu viajava com ele. Aí comecei a dar minhas aulas de história. E aí, então, um dos meus alunos do curso trabalhava na Volkswagen, me levou para lá, e lá eu trabalhei no controle de qualidade. E um dia o meu gerente descobriu que eu tinha o dom de conversar, de falar, de contar história, pediu que eu treinasse 300 pessoas. O chefe dele, que tinha 1.000, pediu para que eu treinasse as 1.000. O diretor-geral do controle de qualidade pediu que eu treinasse os 3.500. E aí eu fui, então, fazendo palestras. Lembro da época do CCQ, Ciclo de Controle de Qualidade? Então, nos anos 80, eu comecei a fazer essas palestras. Depois eu saí de lá, fui diretor de recursos humanos aqui no Porto Belo. Então, Marins, quando eu vou fazer uma palestra, e lá, uma coisa, lá na Volkswagen, eu fui presidente de CIPA. Então, isso me deu todo embasamento. Hoje, quando eu vou fazer uma palestra sobre CIPA, eu vivi isso. Então, eu tenho o lado do agricultor, o lado feirante, o lado de professor de cursinho, o lado do controle de qualidade, o lado do CIPAT e o lado do lado comercial, porque eu também trabalhei nessa área aqui em recurso humano na Porto Belo. Isso dá um embasamento para que a gente possa contar a história e as pessoas saibam que a gente está contando o que viveu. Essa é minha rápida história, então, para você. Mas, olha, Gretz, a gente vê que quando você fala, né, coisa, não é história ouvida falar, né? É história vivida, né? História que você viveu, e todo lugar que você viveu, essa coisa que você falou da preguiça, né? Você nunca teve preguiça. Então, muita gente me pergunta, essa juventude, qual a razão do sucesso dessas pessoas, como Gretz, como Max Gehner, como outro. Falei, isso aqui é trabalho, essa gente nunca se economizou.
sempre teve muito claro na cabeça dessa gente que a gente está aqui para servir, a gente está aqui para fazer o outro crescer, não a gente crescer, o outro aparecer, não a gente aparecer. E pode ver que é esse o sucesso, porque todo mundo me fala, né? Porque sabe que você é de Itapeva, eu sou de Sorocaba, fala, professor, essa caipirada, todo mundo muito caipira, qual a razão do sucesso? E todo mundo fala do professor Gretz, eu digo assim, gente, é trabalho, é humildade. Humildade é pé no chão, vem de humus, é a mesma origem de humanos, porque, sabe por que chama humanos? Né? Porque Deus fez o homem do barro, do humus, então por isso chama humanos. Né? E a humildade tem a mesma origem, é o pé no chão. Agora, Gretz, eu noto que toda a vida sua e as suas palestras né, de anos e anos, o seu trabalho, ele sempre foi alicerçado em valores e princípios muito fortes, né? Valores e princípios elevados. Eu queria que você comentasse, principalmente para nós aqui que estamos ouvindo você, qual o papel você acha da espiritualidade, da religiosidade, da religião, da fé, sabe, no sucesso hoje, porque agora, Gretz, eu fiz um artigo ontem chamado ACDC, porque era antes de Cristo, depois de Cristo, agora é antes do coronavírus e depois do coronavírus, é a CDC. Então, eu pergunto, mesmo nesses tempos modernos aí, dessa nova ordem mundial, global, essa coisa, qual o valor da espiritualidade, qual o valor... E eu sei que você, assim como eu, a gente tem uma forte base, né, de religiosidade, de espiritualidade. Então, conte para nós essa coisa, como é que você vê isso? Quando eu tinha 5 anos de idade, o meu pai me levou pela primeira vez na igreja presbiteriana de Itapeva, e eu participava da escola dominical, todo domingo, a escola dominical sempre está estudando um assunto novo, estudei muito, li a Bíblia 2 vezes inteira. A partir dos 15 anos, eu fui presidente da mocidade, líder da mocidade durante 5 anos, a exercer esse cargo, e ali, então, eu já aprendi a me comunicar, a falar. E quando eu tinha 18 anos, um dia o conselho da igreja, o seu Nelson, o seu Jaime e o seu Edson, não era um sábado à noite, eu passava de carro, eles pararam, olha, o conselho decidiu que você vai fazer o culto amanhã, vai fazer o sermão. Eu aceitei o convite, era um desafio, e eu ministrei sobre um versículo de Isaías que diz, a cama será tão estreita que eu não poderei me deitar nela, e o cobertor tão estreito que eu não poderei me cobrir com ele. Um versículo muito oportuno para o momento que o mundo está vivendo. Então, quando eu fui para São Paulo, Marins, eu já tinha esse histórico de me comunicar, por isso que facilitou a minha vida lá, me candidatando para professor, e esses princípios que eu aprendi, eu encontro histórias maravilhosas na Bíblia. Eu leio o livro de Provérbios todos os dias, porque ali tem versículos que podem ser usados, são histórias que são usadas. Então, esse princípio que eu aprendi lá me ajudou muito durante toda a minha vida, porque você sabe que nós que viajamos, Marins, pelo Brasil todo, nós somos muito vulneráveis sobre todos os aspectos. É verdade. Está muito bem. Então, esse princípio do caráter, da ética, que foi reforçado nessa vida como presbiteriano. Eu me lembro do pastor Oswaldo Alves, uma vez na porta da igreja, com 18 anos, Marinho, perguntei a ele, me dá uma filosofia de vida para que eu possa usar. Ele disse assim, nunca leve as coisas muito a sério. Na hora eu não entendi, professor Marins, mas hoje eu faço uma avaliação. Sempre que eu me incomodei, além do limite, eu errei, eu sofri. Então, esse não levar a vida muito a sério, que ele disse para um jovem, porque isso não quer dizer que a gente não tenha que ter responsabilidade, mas quantas vezes você compra um carro novo, vai no estacionamento do supermercado, alguém amassa um pouquinho, aquilo parece que o mundo desmorona sobre a sua cabeça, coisas pequenas que acontecem, e aquele dia, lá, com 18 anos, ele me ensinou essa filosofia, que eu divido com todas as pessoas que estão nos seguindo. Não leva a vida muito a sério, porque às vezes você se incomoda com coisas que hoje se incomoda e amanhã, quando você lembra, você te acha engraçado
e acha graça. Então, essa foi a minha formação e que me ajudou muito, Marins, porque me deu um suporte para enfrentar e deu histórias. Né? Eu uso a Bíblia, por exemplo, aquele versículo que eu dedico para você, lá de Romanos, honra a quem merece honra. Olha que coisa linda, né? Quando eu falei no começo da apresentação, a estima que nós temos por você, que os colegas têm por você, e quando você nos convida para visitar aí a sua fundação, a sua fazenda, para nós é uma alegria. Então, honra quem merece honra. Então, a Bíblia está cheia de versículos. Aquele de Tiago, sejais pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Olha que filosofia, que exemplo de vida, Maria. Então, graças a Deus, que a Bíblia foi o livro que eu mais li e mais reli. A minha Bíblia é toda riscada, com todas as cores. Então, eu sempre estou riscando, colocando. E eu não falo de religião nas minhas palestras. Eu cito aquelas histórias bíblicas, que é a religiosidade, que é a diferença que tem entre religião. Mas é muito importante hoje, Marinho, desculpe estar alongando, mas existem muitos suicídios que a mídia não informa. Então, eu acho que hoje a espiritualidade tem que fazer parte das nossas palestras. E aí, Marins, hoje vem a depressão, e a depressão leva ao suicídio. E o profeta Jeremias colocou um remédio que não tem em farmácia. Olha que Jeremias recomendou. Deixo para todas as pessoas que estão nos seguindo nesta noite. É assim, ó, eu só quero trazer na minha memória aquilo que pode te dar esperança. Olha, Marins, coisa linda. O que me dá esperança, eu só quero trazer na memória o que me dá esperança. Então, vamos deletar a memória negativa, vamos resetar. Quem revisita o passado envenena o presente. Então, eu não sei o que aconteceu na sua vida. Eu assisto muito aquele filme do Vendedor de Sonhos, do nosso amigo Cury. O rapaz está ali para suicidar no 21º andar, ele senta do lado e começa a convencer. Por que se quer suicidar? E fala, o mundo caiu sobre minha cabeça, e eu vou pular. De repente, ele para e fala assim, e você? Quem é você? Olhando para o mendigo. Ele fala, não, eu sou vendedor de sonhos. E o que você quer vender para mim? Olha agora, se prepara o coração. Ele diz, eu quero vender uma vírgula para você recomeçar a sua vida. Tá vendo? Então, minha amiga, não importa o que caiu na sua cabeça, põe uma vírgula e vamos recomeçar essa história. Não, mas é muito bonito. Você sabe que no programa, 2 programas da semana, dessas semanas passadas, eu fiz um programa sobre o Gênesis, né? O capítulo 3, versículo de 1 a 7, lá a história de Adão e Eva, sobre as tentações. Então eu vejo, por exemplo, agora, né, essa história da política, do Moro, da coisa, o perigo das tentações da vaidade, da soberba, né? Então eu faço essa análise, quer dizer, o perigo das tentações da gente e as serpentes que a gente tem que tomar. Então eu sempre que leio aqueles versículos, eu falo assim, meu Deus do céu, quantas serpentes tem em volta da gente, que vem oferecendo, então cuidado com as maçãs, né? Maçã linda, você vai ficar rico, você vai ter poder, você vai poder, você vai conhecer o bem e o mal, você vai ser quase um Deus, e você, né, come a maçã, quer dizer, então muito cuidado, né? Essa história, né, do Gênesis lá, sempre me ensinou muito, né, os perigos, o nome do programa foi dos perigos das tentações na vida da gente, né, tomar cuidado com isso, né, eu vejo que você faz isso. Agora, Gretz, então conte, mas hoje você mora em Santa Catarina, né, você mora em Florianópolis, você voltou por causa do seu trabalho na Porto Belo, foi isso? Recordando, eu sou do interior de São Paulo, vivi muitos anos em São Paulo, lá em São Bernardo, onde nasceram meus 2 filhos, e aí quando eu saí da Volkswagen, eu comecei a fazer programas comportamentais, de qual a Porto Belo foi meu cliente, eles tinham empresa ligada ao açúcar, ligado à maçã, ligado ao transportador, ligado à cerâmica, e eles se entusiasmaram muito com o meu trabalho e criaram uma diretoria de recursos humanos. E perguntaram se eu sabia de alguém para indicar. Eu falei, porque eu queria voltar atrás da mesa, Marins, para pegar mais experiência, mais prática. Aí vim morar em Santa Catarina, lá em Tijuca,
transformando agricultor e pescador em ceramista. Fiquei lá 6 anos como diretor de recursos humanos, e quando eu saí da Porto Belo, eu não precisava voltar para São Paulo, porque eu não era de São Paulo, eu era do interior. E o aeroporto aqui é muito bom, o aeroporto de Floripa funciona muito bem, ele não fecha, e tem opções de paravoo de todo o Brasil. Então, eu acabei ficando aqui, meus filhos casaram aqui, a família gosta aqui, e é por essa razão que eu resido aqui em Santa Catarina, e daqui a gente sai para todo o Brasil. Quantas palestras você faz, já fez? Você conta essas coisas ou não? Tenho. Eu tenho uma agendazinha, né, que eu vou marcando, e começando lá nos anos 80, e na Volkswagen eu fiz mais de 1.000 palestras internas, contando todo, elas chegam a quase a 5.000 palestras para mais de 3.000 clientes no Brasil e no exterior. No ano de 94, eu fiz 210 palestras. Nossa. Em 94. Em 94. Em 95, foi 196. E época das transparências. E a época que não tinha essa malha aérea tão boa como nós temos hoje, que atende, nós temos que fazer trechos de carro. E eu nunca neguei, é só com você. Chega uma proposta aqui, é o mesmo valor para ir em Paragominas, para ir em Marabá ou para ir ali em Ribeirão Preto. Então, foi muita viagem, muito trabalho. Eu estava olhando aí a minha agenda, por onde eu andei nesses anos. A década de 90, Marins, nós trabalhamos muito. Nós fazíamos aquele trabalho lá, lembra lá em Maringá, por Jucré Regina? No SEAG, lá. Era o antigo Sebrae, lembra? Era o antigo Sebrae, pegou muitas palestras. Você lembra aquela de 99? Foi eu, você e o Jomir Betti, ali para o Edilson da KLA, né? Então, a década de 90 eu fiz muitas palestras, a década de 2000 a 2010 também muitas palestras, até 2015. E aí começou, então, já diminuiu um pouco, porque o mercado econômico mudou. É para todo mundo, né? E também tem muito palestrante, a pessoa sai pela rua, escorrega numa casca de banana, ele cai, levanta, vê que não se machucou, já cria uma palestra de superação. Né? É isso mesmo, né? Parece isso. Que é um sonho, né? Os artistas querem fazer palestra, o pessoal da música sertaneja quer fazer palestra. Eu acho que esse glamour que eles imaginam, estar lá na frente, as pessoas aplaudindo, essa adrenalina que nós conhecemos bem, leva as pessoas a querer. Muitas pessoas começam e ficam pelo caminho, né? Porque eu sempre digo, né, Maria, isso aí, nós praticamos muito, a conexão. Só existe, se você só pode ter sucesso quando você fala em conexão. Posso falar um pouquinho sobre conexão? Claro. Na década de 60, eu gostava muito de feijoada. Hoje eu sou vegetariano, mas naquela época eu não era. E a feijoada em São Paulo só é oferecido no sábado. Mas eu descobri um restaurante lá na São João, esquina com a Ipiranga, que vendia feijoada na sexta. Eu ia lá na sexta-feira, pedia a feijoada, colocava no prato, Marins, tinha todos os tipos de carne, de boa qualidade, tinha feijão, mas não tinha liga, porque a liga só ocorre quando ela fica na cumbuca até o sábado, na hora do almoço. Então, tem muita gente que não tem liga, tem muitos profissionais que não tem liga, tem homem que não tem liga, tem mulher que não tem liga. Por isso que você vê um homem feio, uma mulher bonita, não é porque ele tem dinheiro, não, é porque ele tem liga, né? Porque ele conversa com os outros. Então, a conexão. E dizem as pessoas, mas você é professor nisso, que a conexão tem que ser ganha no primeiro minuto, né? Você chegou, a hora de você já segurar a plateia, que eles estão conversando no Zoom, e você sempre tem que começar com alguma história. Eu começo com histórias, como você também, para criar a conexão. Então, a conexão é muito importante em todas as atividades, e na nossa de palestrante, mais ainda. Eu acho que palestrante e coach acho que é a profissão
que todo mundo achava que era do futuro, né, Gretchen? Né, o que tem de coach também, todo mundo faz coaching, né, hoje. Me perguntam, o senhor faz coaching? Eu digo, não, eu não sou coach, eu não, né, eu sou antropólogo, eu não trabalho com essa coisa do coaching, né, da coisa, então, agora me explica uma coisa, Gretchen, qual o tipo de pedido de palestra que você recebe? Quais são os temas que você mais aborda junto à liderança, principalmente? Porque a pergunta que eu quero fazer para você é como que você vê hoje, nesse pós-coronavírus, o papel do líder, da liderança. Como é que você vê? Eu tenho um título de palestra, que, por sinal, uma palavra, eu me inspirei em você, porque você tem um livro chamado O Poder do Entusiasmo. Isso. E eu escrevi um livro, A Força do Entusiasmo. E a minha palestra quase sempre tem esse título, A Força do Entusiasmo. Que eu costumo dizer que o otimista acha que vai dar certo e o entusiasta faz dar certo. Nesse título, é como se fosse um guarda-chuva. O cliente me liga, passa o briefing, olha, aquela que você fala sobre comprometimento, você fala sobre liderança, que você fala sobre excelência de serviço. Dentro desse guarda-chuva, eu consigo encaixar, então, todos os tópicos. Eu acho muito importante esse briefing que eu faço com o cliente, claro, porque me orienta muito. Mas, nesse momento que estamos vivendo, a liderança é muito importante. Porque a liderança, a liderança é que abre a chave da motivação. E o que abre a chave da motivação é desafio. Olha, Moisés, quando falou que 70 anos era câncer enfado, Marins, ele viveu 120. Ele viveu 50 anos a mais porque teve um desafio de levar aquele povo hebreu chorão pelo deserto, comendo maná e comendo codorna. Então, os desafios é muito importante. Você tem uma projeção, que eu uso, onde você fala que numa pesquisa o salário vem em sexto. O primeiro é desafio. Você lembra dessa projeção sua? Lembro. A pesquisa tem no site. O que você mais quer em relação ao seu emprego? Né? Um trabalho desafiante que me dê sentimento de missão e propósito. Isso salário está em sexto lugar. Então, e aí depois do desafio, veio o elogio, né? O elogio. Tem aquela história que eu conto da mulher que cozinhava para a família há 30 anos, nunca ninguém falou nada. Um dia chegaram para almoçar, Marinho, só tinha grama cucuia, só nós sabemos que grama que é. Aí a nora disse, grama, sogra? Sim, grama. Eu cozinho para vocês há mais de 30 anos, nunca falaram nada. Eu pensei, será que não come grama também esse pessoal? Né? Então, o elogio, o terceiro é o reconhecimento. O Marins, eu trabalhei na Volkswagen com o Wolfgang Sauer, aquele presidente charmoso de olhos azuis e que foi vender o nosso Passat lá no Iraque, disso, salvou o nosso emprego. Eu saí da Volkswagen sem nunca poder falar com ele, era presidente, eu era o supervisor, mas isso, como Deus é bondoso comigo, eu estava em Berlim, no Hotel Kempinski. Quando eu entrei no hotel, ele estava sentado com a filha. Eu fui lá pedir licença, então, eu sou o professor Gretchen, trabalhei na Volkswagen com o senhor durante 13 anos e queria agradecer pelo seu desprendimento de ter ido no Iraque, enfrentar uma guerra e vender os Passats diesel de 4 portas. Ele falou, aceita um vinho. E eu comecei a contar como foi importante para nós. Ele começou a chorar. E a filha viu, papo, como você foi importante, porque a pessoa, quando se aposenta, as pessoas esquecem de valorizar. E ele disse para mim, amanhã eu tenho um almoço com Bockman, com Hennig, com Redbank, com Michi, com Capola, com Ekoff, com Elland, que foram a antiga equipe dele. Mas o que você me disse hoje aqui é mais importante do que aquele almoço. Um homem com aquela vivência agradeceu eu chegar ali e dizer isso para ele. Então, reconhecimento. Né? Então, se tem uma coisa para falar para alguém, não deixe para escrever lá no túmulo. Diga já, faça um WhatsApp, liga para as pessoas. Então, essas 3 regrinhas aí, desafio, elogio e reconhecimento, a liderança que está nos assistindo aqui nesta noite, se você praticarem isso, meu amigo, minha amiga, você vai ter uma equipe comprometida
com os objetivos que serão tão importantes agora nesta retomada. E é verdade, duas coisas que eu queria comentar com você. Primeiro, em relação a isso, um dia eu estava num restaurante e vi o seu Echenique ali num canto, já velhinho. E eu levantei e falei para ele, olha, eu quero cumprimentar o senhor por tudo que o senhor fez por este país. Estava a família ali, desculpe de eu atrapalhar aqui, né? O senhor criou a Embraco, né? A Brastemp, essa coisa toda que o senhor fez, né? Daí ele falou, muito obrigado, muito obrigado. Daí quando eu voltei para a mesa, eu estava com a Cristina, a filha dele e a esposa saíram e falaram para mim assim, o senhor não sabe o bem que o senhor faz, porque ninguém mais conhece ele, ninguém dá valor para ele, ninguém sabe que ele é o criador de tudo isso, né? Que ele foi a pessoa que criou, porque daí é vendido, vira todo mundo executivo e esquece a história. E outra coisa que você sabe muito bem, mas que é sempre bom contar para quem está ouvindo a gente, é a etimologia do entusiasmo, né? Em grego é dentro e thus é Deus, né? Theos é Deus. Entusiasmo é você ter Deus dentro de você, é você ser arrebatado pelos deuses, por isso que é diferente do otimismo. Não é? Você tem a filiação divina, você pode, você é capaz, né? Se você trilhar o caminho certo, se você, né, fizer as coisas certas, né? Você tem inspiração dentro de você. Então, esse entusiasmo, né, que vem, essa palavra vem lá da pitonisa, né, que você conhece também, lá do Templo de Delfos. Então, e outra coisa que eu queria contar para quem está ouvindo, é que tanto o Gretz como eu somos formados em História, né? A gente é licenciado em História, como é a minha mulher também, como é a Cristina. Então, a história, né? O estudo da história dá para a gente uma força, né? Um entendimento, uma compreensão, uma abertura muito grande, porque as pessoas acreditam que as coisas são porque são, né? Não tem essa visão diacrônica que a gente chama, né, através do tempo, né, das coisas, né, Gretz? Sim, a história me ajuda muito, porque além do... quando eu estava no primário, falar em primário, você foi alfabetizado pela cartilha do Tatu ou pelo Caminho Suave? Pela do Tatu. Eu fui pelo Caminho Suave, olha aqui. Tá vendo? É isso aí. E aí, mas tinha também no segundo ano, foi Caminho Suave também. Mas era quando a pessoa falou assim, hoje eu vou contar a história do Cabral, e eu ouvi, eu disse, é disso que eu gosto. Aquele dia, com 7 anos, ela contou, aquele tempo o Cabral tinha descoberto o Brasil, né? Hoje não descobriu mais, já sabia antes. Eu falei, eu gosto disso. Então, eu sempre gostei de história. Eu pego um livro, fico procurando histórias. Agora, ontem mesmo, você falou aí, já pedi para comprar as 5 Mentes para o Futuro, né, que você recomendou. Isso, né? Isso. Então, eu fico procurando histórias para ilustrar. Eu tenho aqui, do meu lado, praticamente 60 histórias que eu posso encaixar em qualquer momento que seja oportuno. Né? Então, quando algum palestrante que começa, me pede um conselho, faz, tem que ler bastante. No começo, você pode contar histórias de outras pessoas, como diz o professor Marins, a história do Platão na caverna, mas no futuro você tem que criar as suas histórias, porque a sua história, ela tem mais, você consegue colocar mais energia, porque você viu aquilo, você viveu aquilo. Né? Exatamente, é isso mesmo. Quando você tem essa visão... olha, e vou contar uma coisa para você, eu estava lendo agora um dos maiores economistas do mundo contemporâneo, né? E ele contando para a gente, lá em inglês, contando que a própria... Peraí que tá ruim de novo aqui, Gretz, eu vou parar de novo e nós voltamos. Espera um pouco aí. Espera aí. Que vergonha. Tá aí, Solano. Não me abandone. Vamos ver se ele vai me falar. Espera aí, agora aqui, ó.
Fique à vontade, que ele parou. Olha, agora, peraí que agora voltou, ó. Então, Gretz, nós estávamos falando aqui da importância da história, né? Eu estava lendo um economista inglês, Gretz, e ele dizendo o seguinte, que não é a história, por exemplo, do PIB, né, dos países, a história da economia dos países, não é só esse negócio, por exemplo, de você saber por que um país cresce, por que o outro não cresce, o que acontece, não é só você entender você entender esses dados econômicos que os economistas usam, tem que entender um pouco da história. Então, ele contando, por exemplo, que a Itália ele tem déficits recorrentes, né? A Itália não consegue fazer superávites por causa da história dela. Então, por exemplo, as mulheres, elas todas trabalhavam fortemente na agricultura, a estrutura familiar italiana explica a economia, a macroeconomia. Então, não adianta eu querer comparar a Itália com a Alemanha, a Alemanha com a Islândia, ele dizendo do ponto de vista econômico. Então, ele falando que a União Europeia teria que pensar melhor na cultura dos países para poder entender superávites e déficits orçamentários. Ele falou, não é possível você querer que uma Espanha, que uma Itália tenha os mesmos superávites de uma Alemanha. Ele falou, é outra cultura, é outro modo de ser. Então, ele dizendo assim, então, olha que coisa interessante, ele falou, olha o paradoxo da Itália, né? Um paradoxo da Itália. A Itália tem um déficit muito grande porque as pensões são muito altas, porque os impostos são muito altos, mas então tem um desemprego muito grande, porque o desemprego é dado, porque os impostos são altos para pagar as pensões dos velhos que sustentam os filhos, que não têm emprego e ficam com os pais. Ele falou, então se criou um círculo assim, não tem emprego, porque o custo do emprego, né, a legislação trabalhista é muito alto, os impostos, então as empresas não conseguem contratar mais pessoas, essas pessoas não têm emprego, não pode baixar o imposto porque é a pensão dos velhos, e esses velhos vão sustentar os filhos que moram com eles. Então, ele falou, sabe, é diferente da Alemanha, é diferente da Áustria, é diferente da Bélgica, é diferente da Escandinávia, por exemplo, né? Você tem que entender a cultura, né? Então, você vê como é importante, né, o estudo da história. Então, ele contando, né, toda a história da unificação. O cara é economista, eles estavam discutindo déficit nominal de países. Né? Daí todo mundo ficou surpreso, fala, sabe o que é? Você precisa estudar história. Né? Ô Marins, você tem um vídeo, Marins, de 20 minutos, uma palestra que você fez, eu assisto toda semana, e aquilo precisaria ser passado toda semana, que você faz aquele resumo, quando você fala que a Rondônia é equivalente ao Paraguai economicamente, que o Rio Grande do Sul é equivalente à Nova Zelândia, e você vai descrevendo que o país do futuro é o Brasil. Que maravilha, Deus abençoe você, e que você sempre possa fazer... Aquilo é um diamante para as pessoas acreditarem nesse Brasil. E ontem no domingo você falava com o Clóvis isso, o Clóvis disse que a Espanha não pode fazer um muro porque não sobrevive, né? A Espanha recebe 86 milhões de turistas, 86 era vivo do turismo, e aí você falava que nós podemos ter aqui um muro e sobreviver. Então o Brasil maravilhoso, parabéns por aquele vídeo tão oportuno, tão claro que você fez naquele mega evento aí em São Paulo. Você sabe. Agora, Gretz, então, Gretz, você sabe que crise, né? A gente estuda etimologia das palavras, né? Crise vem do grego, que é krinin, que é separação, né?
é a mesma origem de crivo do chuveiro, né, que separa o duto d'água em jatos menores. A palavra criticar, né, onde eu pego um tema e vou separando e me aprofundando, né? Crise em grego é peneira, né? É tamiz em espanhol, né? É peneira. O que a peneira faz? Separa, né? O que é bom passo, o que não é bom é jogado fora. Então, momentos de crise é momentos de peneirada. E você sabe que quando os momentos são mais bicudos, a malha da peneira fica mais fina, só vai passar quem é realmente muito bom. Isso que a gente vê, por exemplo, nos palestrantes, nos consultores, quer dizer, todos os clientes estão nos peneirando. Então, está todo mundo peneirando. Quem é bom passa, quem não é bom é lançado fora. Você vê hoje, Gretz, políticos, por exemplo, que no AC, né, antes do coronavírus, se achavam aí que maravilhosos, será que eles vão passar na peneira da próxima eleição? Muitos não vão, né? Que você sabe, eu sei, muitos, o eleitor está peneirando e vai jogar fora esse pessoal, não vai passar na peneira, né? Então, nessa crise, nessa peneira da crise, eu acredito que o Brasil tenha realmente vantagens comparativas muito fortes que façam com que ele passe na peneira da crise e saia melhor do que os concorrentes. Porque uma coisa que eu me rio muito, Gretz, é que nós brasileiros, né, gostamos de nos comparar com Estados Unidos, com Europa, com França, Alemanha, mas esses investidores, obviamente, não nos comparam com eles, comparam a gente com Filipinas, Tailândia, Indonésia, Malásia, e aí as vantagens nossas são enormes, né, além de produção de alimentos e tudo isso. Mas, Gretz, olha, foi um prazer, eu acho que nós já estamos há mais de uma hora aqui conversando. Eu queria dizer a você, pedindo desculpas aí já aos nossos ouvintes pelas quedas que nós tivemos, então, às vezes a nossa imagem não está ficando muito boa. O problema, eu moro numa fazenda, né, em Sorocaba, e em Salto de Pirapora, em Sorocaba, então a internet aqui, ela é errática também, né, então eu queria pedir desculpas, às vezes, pela qualidade, mas eu acho que valeu muito, né, essa nossa conversa, e eu queria pedir a você, Gretz, que desse uma mensagem final, principalmente para o empresário, para o empreendedor, para o jovem, né, nesse momento que nós estamos vivendo, nessa peneirada da crise que nós estamos vivendo. Acho que nesse momento que estamos vivendo, duas palavras nós temos que praticar com frequência, uma delas é fé, e vou usar a definição que está lá na Epístola, capítulo 11, versículo 1 dos Hebreus, dizendo que fé é a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. É a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que não possamos ver diante de nós. Essa é fé. E a esperança? Dizem, Marins, que o ser humano vive 40 dias sem comer, vive 4 dias sem beber água, 4 minutos sem respirar, mas não vive nem um minuto sem esperar. Queria convidar, então, a todas as pessoas que nos acompanharam a mudar aquela frase lá do almanaque de farmácia que dizia a esperança é a última que morre. Eu digo, a esperança nunca morre. Que a fé e a esperança estejam na sua mente e no seu coração. E como diz o Érico Veríssimo no seu livro Olhai os Lírios do Campo, a vida começa todos os dias. E John Lennon também dizia com muita propriedade, vida é aquilo que acontece enquanto fazemos plano para o futuro. É hoje. Muito bem, Gretz. Olha, muito obrigado a você por essa entrevista. Muito obrigado por você existir, né? Eu acompanho você, você sabe, né? Muito obrigado por tudo que você faz, pela sua liderança entre nós, pela sua capacidade de dar motivos concretos às pessoas para que elas ajam em direção ao sucesso, mas um sucesso alicerçado em valores, em princípios elevados. Então, gente, muito obrigado a vocês,
nós vamos estar aí abraço, com essa... Abraço para Ana Cristina, abraço para o Luiz, abraço para o Túlio, toda a família, os netos, viu? Que Deus abençoe vocês. Você também. Aí. Olha, um abração para a Beth, para todo mundo aí, para seus filhos, né? Você, e olha, vamos, você sabe que a Chaparral aqui é a casa de vocês, né? Então, venham sempre. A Beth está devendo uma visita aqui, você sabe, né? A próxima vez que eu for, ela vai comigo para ver a sua fase. Sempre mostro as fotos aí das orquídeas, das flores, e ela é bem entusiasmada aí com o seu recanto. Muito obrigado, um abraço, gente. Sucesso, até o nosso próximo encontro. Um abraço, Gretz, brigadão.